essa missão. Então temos que estar cheio, o nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus, para que a gente possa falar de Deus e da palavra do Senhor. Jesus disse que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente enchendo o coração da palavra de Deus, nós não vamos ficar vazios ou ter na nossa vida algo que não seja frutífero e produtivo como a palavra do Senhor. Então devemos abrir a nossa mente, o nosso coração para a palavra de Deus, e crer no nosso coração e a todos que estão à nossa volta proclamarmos as boas novas de salvação. Convido você a curvar sua cabeça agora, a fechar os seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor, uma oração de gratidão a Deus pela vida, por estarmos aqui, independente de qualquer situação, circunstância. Agradeça a Deus. Deus tem o melhor para você. Talvez nós não entendamos agora, mas Deus sempre nos guia, quando nós confiamos nele, por caminhos seguros, porque ele é a nossa segurança. Ainda que bata o temor, o medo, ou algum outro sentimento, mas o Senhor está conosco. Ele nos toma pela mão direita e diz para nós não temermos, porque Ele está conosco. Pai, obrigado pela noite, as famílias, os corações que estão aqui, o Teu povo, aqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor derrame graça sem medida sobre a vida de cada um de nós. Queremos, nesse momento também, colocarmos a nossa vida em contrição diante de Ti, pedir perdão por aquilo que temos errado, falhado, pecado contra o Senhor, contra a Tua palavra. Então vem agora e restaura a nossa vida por completa. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas o Teu Espírito Santo. Lemos um texto tão importante, porque a Tua palavra diz que nós devemos crer com o coração e com a boca confessarmos Jesus como Senhor. Alguns têm feito isso e têm experimentado a transformação, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Alguns necessitam e precisam, Pai, e essa é uma obra que pertence a Ti. Então eu peço que o Senhor esteja agora derramando do Teu entendimento e que todos sintam a necessidade, Pai, de confessar, de professar o Teu nome como Senhor e Salvador de suas vidas. Então vem agora com a Tua palavra, aumenta a nossa fé, faça-nos crer mais e mais. Nós somos carentes e dependemos do Senhor. Por isso, nos orienta, nos guia, nos conduza sempre para o centro da Tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Diga que bom ter você aqui nessa noite. Diga, você é um presente de Deus, é dádiva do Senhor. Seja uma noite onde Deus tem a liberdade de falar conosco na comunhão do Espírito Santo. A Ele seja a glória, o louvor. Vou estar passando os avisos, estejam atentos. No boletim nós temos, na parte estratégia principal, lá em cima, né? Na página estratégia principal, você pode acompanhar aí as notas. Primeiro, Gotas de Paz para a Alma. É um livro devocional do pastor Hernandes Dias Lopes. Você pode procurar o presbítero Alberico. Ele vai estar pegando o seu nome, a quantidade que você vai fazer o pedido, né? Porque é interessante, além de você pedir, ter um para você presentear pessoas também. E eu acredito que esse seja um bom presente para você ofertar, presentear alguém, tá bom?
programação especial de Natal, dia 21, então estaremos aqui na igreja. A nossa programação vai ter a participação do grupo coral. Hoje nós já vamos estar nos preparando, vamos estar aqui à frente, na hora do ofertório. E aqueles que não estiveram pela manhã, então nós estivemos falando sobre a importância de você convidar pessoas. Eu acredito que nessa época as pessoas ficam mais sensíveis à palavra de Deus, estão mais abertas, né? Eu acho que o Natal, a anunciação do nascimento de Jesus, da vida e da ressurreição, ela promove isso nos corações, não só nossos, que já temos essa certeza e experimentado Jesus, mas naqueles que ainda estão alheios, segundo a nossa visão. Que Deus esteja usando a nossa vida, a igreja, em especial dia 21, para nós estarmos proclamando, falando a palavra de Deus acerca do nascimento, da vida e da ressurreição de Jesus. Nós temos Bíblias a preço de custo. Procurar nossa irmã Estefânia. Estefânia está ali, né? Então, qualquer coisa, procura a Estefânia. Bíblias, todos os tipos. Você pode ali conferir, está no salão social. Também no salão social tem uma exposição de Bíblias. As irmãs do departamento infantil tiveram promovendo, né, arrumaram uma mesa e ali estão alguns exemplares de Bíblias. Tá? Então dá uma olhada lá e, se você puder também, compre uma Bíblia para você ou esteja presenteando alguém. Oração pelas construções, né, pela comissão de construção e reforma, tudo que nós temos em mente, no nosso coração e naquilo que Deus vai nos direcionar. Chácara Peniel, a igreja, que Deus nos conceda graça e condição para a gente estar atingindo todos os nossos alvos e objetivos. Então, além das orações, a nossa contribuição é muito importante, a nossa participação, integração na vida da igreja. A SAF, aí tem um relatório da receita, do que elas estiveram contabilizando, né, esse ano, aí, através das campanhas, das vendas, das promoções que fizeram. E aí nós queremos agradecer pela vida das irmãs, pelo empenho, que Deus derrame graça sem medida sobre a vida de cada uma, que 2015 venha a ser também um ano próspero, muito mais do que o Senhor já tem feito em nossa vida. E aí nós precisamos estar completamente focados na nossa vida, naquilo que Deus tem para nós. Um lembretezinho muito importante também, você desligar o seu celular. Se você não está esperando nenhuma ligação, então desliga ele, põe no silencioso, na sua bolsa, não fica com ele na mão. É uma tentação, sem querer você pode relar o dedo, ele liga ali, de repente. Então, guarda o seu celular, tá bom? Para você focar, se ligar naquilo que Deus tem para a sua vida. E, aproveitando, nós vamos estar abrindo nossas Bíblias em Malaquias. Abra sua Bíblia em Malaquias. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3. Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações
vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quantas afirmações Malaquias traz, sempre reafirmando que não ele, mas o Senhor é quem está falando. O profeta escreve, ele profetiza, ele fala, mas ele confirma que a palavra não é dele, mas é do Senhor. Então, em obediência a Deus, ao Senhor, nós convidar o grupo coral aqui à frente, nós vamos estar cantando o primeiro hino, e enquanto isso a igreja vai estar participando. Participe agora desse momento com alegria no seu coração, com aquilo que Deus tem lhe dado, e que Deus repreenda o devorador, que Deus abra a sua mente para você entender o quanto é importante você dizimar, você ofertar, quando nós pensamos na boa mão do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas, então, repreendendo o devorador e tudo aquilo que é essencial, né, para nós prosperarmos na nossa vida. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém? Nós começamos hoje, então, nossa já noitada de Natal. E gostaria, se alguém ainda quisesse participar do nosso grupo, teremos um ensaio final na próxima quinta-feira. Ainda dá tempo de você se juntar a nós e fazermos o nosso louvor ao nosso Deus. Amém? Estaremos louvando o hino 2, 3, 1. Primeiro Natal.
Amantíssimo Deus, querido Pai, somos-te gratos, ó Senhor. Somos-te gratos porque o Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, tem nos dado a oportunidade e o privilégio de poder estar na tua casa mais uma vez. E nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade, porque tu és o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Senhor. E que nesta noite, cada vida aqui presente possa estar aqui com esse intuito de prestar culto ao Senhor, de prestar culto ao Senhor como forma de agradecimento por tudo aquilo que tu tens feito e que tu tens proporcionado, Senhor, para com as nossas vidas, ó Pai. Toma cada vida nas tuas mãos. Aqueles que nos assistem pela internet, que também de uma forma especial, ó Pai, tu estejas falando a esses corações através de todos os atos deste culto, e que sejam atos de louvor e adoração ao teu santo nome, ó Pai. Toma, Senhor, o teu servo nas tuas mãos, que no momento oportuno vai trazer a leitura e a reflexão da tua palavra, e que ela venha de encontro com a necessidade de cada coração aqui presente nesta noite. Abençoa aqueles que nos visitam, que possam se sentir bem no nosso meio, e que a tua palavra esteja trabalhando também nesses corações, ó Pai. Agradecemos também, Senhor, pelo momento de ofertório, aqueles que puderam vir à frente e depositar no gasofilácio aquilo que te pertence, ó Pai, os dízimos e as ofertas. E a promessa é do Senhor, é que tu estarás abrindo as janelas do céu, e bênção sem medida, e seja presente na vida desses lares. Fortalece a tua igreja, em nome de Jesus. Oramos para o louvor da tua glória. Amém. Amém, Senhor. Ok, nós ouvimos esse cântico, no final vai ter mais um, então vamos ficar atentos. E quero convidar agora o departamento infantil. Nós vamos ter uma programação especial hoje. A igreja fica atenta a tudo aquilo que Deus tem a comunicar, a falar conosco. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Hoje nós comemoramos o Dia da Bíblia, né? O segundo domingo de dezembro. Então está ali, eu gostaria que apagasse as luzes aqui, para a gente ver melhor. O tema da Sociedade Bíblica esse ano, né? É a Bíblia e a família, crianças e idosos, tá? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Salmo 71, que é o tema do Dia da Bíblia de 2014. Salmo 71, versículo 17 e 18. Fala assim, irmãos: Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice, e as cãs até que eu tenha declarado à presente geração a tua força. Cãs aqui são cabelos brancos. Tá? Vamos ler a igreja junto comigo? O 17 e o 18. O vento aqui está me ajudando. Vamos lá? Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora
tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice, e as cãs até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Amém? Que essa seja a nossa oração, né? Que Deus nos conceda, né? Aqueles que já nasceram no lar cristão, aqueles que aceitaram a Cristo ainda na infância, aqueles que aceitaram a Cristo na adolescência, na juventude, na fase adulta, até mesmo na terceira idade, né? A todo momento é momento de nós proclamarmos a palavra de Deus e anunciar a geração futura. Esse é o nosso papel, da criança ao idoso, né? E nós louvamos a Deus porque nós temos aqui na igreja, né, esse compromisso de anunciar a palavra de Deus. Nós temos insistido bastante com as crianças, irmãos, a importância da Bíblia. Eu gostaria que você insistisse com seu filho da importância da palavra de Deus, dele ler, de você ler a palavra de Deus para ele, dele guardar a palavra de Deus no seu coração. Nós temos trabalhado isso muito aqui com as crianças do departamento infantil, de trazer a Bíblia para a igreja, de não esquecer de andar com a Bíblia, de não ter vergonha de andar com a Bíblia, de ler a Bíblia em casa, não só aqui no culto, não só chegar em casa e guardar ela, e pegar só no final de semana, ou só quando vier à igreja, mas que seja uma leitura diária. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela nos fortalece, ela nos alimenta, ela é rica. Nós precisamos valorizá-la. Amém? Eu queria convidar aqui, antes eu vou comentar algo. Meu pai, ele desde criança, ele não é alfabetizado totalmente, né? Mas ele sempre, né, falava através de cânticos da palavra de Deus. E desde criança nós crescemos em casa ouvindo ele tocar gaita. E nós temos boas lembranças, tanto eu quanto as minhas irmãs, dos hinos e dos cânticos que meu pai nos ensinou. E nós cantávamos, minha mãe cantava e ele acompanhando na gaita. E foi um presente de Deus para nós, na nossa infância. E isso marcou a minha vida e marcou a vida das minhas irmãs também. A importância da palavra de Deus, ela ser cantada também, né? Além de ser lida. Quando nós cantamos, a gente memoriza melhor, né? E tem muitos versículos bíblicos que nós podemos cantá-los. E eu lembro de um que, desde a minha infância, eu tenho ele no meu coração. É o Salmo 119, versículo 11. Fala assim: a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Na verdade, é o cântico, né? Aí na sua Bíblia, se você abrir e olhar, você vai ver que está um pouquinho diferente, né? Mas é cantado esse versículo. E desde a minha infância, né, em casa, meu pai tocando gaita, nós cantando, né, nós louvávamos ao Senhor. E eu agradeço a Deus pela vida dele. Como o dia da Bíblia está esse tema, né? A Bíblia e a família, crianças e idosos, eu gostaria de convidar meu pai aqui, né, seu Olívio, e ele vai tocar esse cântico na gaita. Pode vir, pai. Hoje as crianças vão cantar ele também. Amém. Nós vamos ver um vídeo agora de uma criança, né?
Ela é da Igreja Adventista, mas muito interessante ela falando de uma passagem da Bíblia. E fala essa passagem do grande amor de Deus por nós, o nosso eterno Pai, o nosso Deus, do amor representado através de uma parábola bíblica. Oi, olha eu aqui outra vez. Hoje eu estou aqui para contar uma história bem bonita para você. Que Jesus usou ela para nos ensinar uma grande lição. Essa é a história de um homem que tinha 2 filhos, igual ao meu pai, que tem eu e meu irmão. Mas só que um dia, o mais novo resolveu pegar tudo que ele tinha e ir embora. Aí ele disse: papai, eu quero ir embora e preciso de dinheiro. Eu quero tudo que é meu. O pai ficou muito triste porque amava muito o seu filho. Aí ele falou: por que você quer ir embora? Aí o filho disse: eu quero ir embora porque já estou cansado dessa vida. O pai deixou ele ir. Enquanto o filho caminhava pela estrada, o pai encheu os olhos de lágrimas. Ele estava muito triste. O tempo passou e todos os dias o pai ficava olhando para a estrada esperando o seu filho voltar. Mas o filho nem pensava nisso. Ele gastava o seu dinheiro em festas, farras, em coisas que ele nem precisava. Pagava a conta dos amigos e todo mundo gostava de ficar perto dele só porque ele tinha muito dinheiro. Mas um dia o dinheiro acabou. Os amigos foram embora. Ele ficou com muita fome e sem dinheiro e muito sozinho. Ele procurou um emprego, mas a única coisa que ele sabia era cuidar de animais. Aí ele arrumou um emprego para cuidar de porcos numa fazenda. Que emprego mais fedorento. Logo ele que tinha tudo. Deve ter sido muito difícil para ele. A fome que ele sentia era tão grande que dava vontade de comer a comida dos porcos. Eca, que nojo. Foi aí que ele lembrou do seu pai e pensou: será que ele vai me aceitar de volta? Se ele não me aceitar como um filho, pelo menos ele pode me arranjar um emprego na fazenda. Aí ele resolveu voltar, sujo, fedorento e sem nenhum dinheiro. O que ele não sabia era que desde o dia que ele foi embora, o pai esperava a sua volta. E quando o pai viu o seu filho de longe, correu, abraçou e chorou de felicidade. Não sei como ele aguentou aquele cheiro horrível, mas ele estava muito feliz para se preocupar com isso. O filho, sem entender nada disso: pai, eu posso ser pelo menos um empregado? Mas o pai nem quis saber disso. Colocou um anel no seu dedo, deu roupas novas e mandou os empregados prepararem uma grande festa. É assim que o Papai do Céu faz com a gente. Ele não se importa com o cheiro mal que o pecado deixou em nós. Ele nos abraça, nos dá uma nova oportunidade e ainda prepara uma grande festa. Tudo isso só para me dizer: eu estou muito feliz que você esteja perto de mim outra vez. Amém. Então, irmãos, essa é a parábola do filho pródigo, né? Uma criança falando, e nós gostaríamos e temos pedido a Deus que vocês, pais, valorizem a palavra do Senhor e ensinem os seus filhos a todo momento
o quanto ela é preciosa e o quanto ela faz diferença na vida de uma pessoa que crê na mudança através da Bíblia, através da palavra de Deus, que é pura. Lá em Provérbios diz que a palavra de Deus é pura, ela é puríssima. Deus não escondeu nada, ali está retratado, né, as tragédias humanas e as vitórias humanas, né? E através da história nós aprendemos muito com a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia, precisamos amar a palavra de Deus, e ensinar os nossos filhos a amar a palavra de Deus. Um dia Deus vai cobrar isso de nós. Nós temos essa responsabilidade, não diante dos homens, mas diante de Deus. Que nós venhamos a pensar seriamente sobre isso, da importância e da responsabilidade que nós temos de passar a palavra de Deus para os nossos filhos, né? E eu tenho me preocupado com os meus sobrinhos, né? E eu sei que vocês que são pais, né, e mães, essa responsabilidade cabe a cada um de vocês. Amém? Nós vamos agora ter um momento com as crianças, Sueli. Irmãos, eles vão recitarem, vão falarem uns versículos bíblicos que estivemos trabalhando na sala de aula e cada um teve decorando. O Henrique teve decorando um no culto da noite e eles, os dois, na parte da manhã. Vocês vão notarem diferença aqui, porque são traduções diferentes, tá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Qual? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho permanece, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 1,12. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmo 100, João, 1 João 1,9. Quem crê no Filho verá a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Sobre ele a ira de Deus permanece. Porém, alguns crerem nele e receberão, ele nos deu o direito de ser filhos de Deus. 1 João 1,12.
Nós vamos cantar um cântico agora, né, que fala sobre a Bíblia. Nós gostaríamos de convidar a igreja para cantar conosco. Que a igreja se colocasse em pé. Vai ser da Ana Paula Valadão, Diante do Trono, a Bíblia. Né, e vai estar tocando o CD e nós vamos ver a letra e nós vamos estar cantando juntos, a igreja e as crianças. Saber sobre quem Ele é e sobre a vida que Ele tem para nós. Por isso, é importante nós conhecermos todos os livros da Bíblia. E nesta hora, vamos cantar juntos quais são estes livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações.
Poderia sentar, irmãos. As crianças vão se sentar agora e nós, professores, vamos cantar um cântico.
Irmãos, o que dizer, né? Quando a gente vê um trabalho desse, a gente chega à conclusão do que a Bíblia relata, que a criança é o lugar mais certo para a gente semear a palavra de Deus. É o que o texto que a Delma leu, Provérbios, quando fala que quando a criança chegar na fase adulta, na sua velhice, não esquecerá. É porque a palavra de Deus, ela permanece eternamente. O que você já tem ouvido da palavra de Deus, a semente da palavra do Senhor, nunca ela vai sair do seu coração. Agora, o que nós temos que pedir é que essa palavra prevaleça nas nossas vidas e no coração dos nossos filhos. Eu acredito que uma vez que nós tenhamos lançado a semente, nós temos que cuidar desse solo, né, da semente que foi lançada. Então vamos estar cuidando, vamos estar orando pelas crianças, os pais, a igreja, vamos nos empenhar, vamos motivar, incentivar e nunca descuidar, sempre atento, em todas as fases, esteja acompanhando as crianças, os seus filhos, porque é importante demais. Eu creio que é um lugar certo para a gente pastorear, para a gente cuidar daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, tá bom? Eu gostaria de ler com vocês, abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3. Apenas o verso 20. Apocalipse 3, verso 20. Estejam comigo. Apocalipse, último livro, capítulo 3, o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Pai, pedimos que nesse momento, a tua palavra que temos lido, que é viva e eficaz, possa estar agora contribuindo, Pai, produzindo nas nossas vidas sabedoria, temor, conhecimento, e que vivamos à luz da tua palavra, Senhor. De fato, o Senhor disse, por meio da tua palavra, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, alumia, Senhor, os nossos passos e guia a nossa vida sempre ao teu encontro, ao encontro do teu querer, do teu realizar nas nossas vidas, Pai. Faça isso no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos no capítulo 3 de Apocalipse, aqui do versículo 14 até o versículo 22. É um relato da igreja, de uma das 7 igrejas da Ásia, a igreja em Laodiceia. Se você deixar marcado no capítulo 3, você pode vir a Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então essas foram as 7 igrejas onde as cartas foram destinadas, onde Jesus um dia trouxe a palavra, a revelação ao coração do apóstolo João. Ele está na ilha de Pátimos e Jesus contribui para que essas igrejas sejam exortadas, alertadas e para que não caia na sentença do juízo divino.
Então era preciso que houvesse sensibilidade, que eles estivessem atentos à voz de Jesus, para ouvir, para obedecer tudo aquilo que Deus estava para falar, que ele falou, que estava a proclamar. João é quem traz essa revelação. Se você estiver comigo, no versículo 1, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, fica bem claro que Jesus, enquanto o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, Jesus trouxe essa revelação ao coração do seu servo. E aí João prontamente se coloca à disposição de Deus para falar à igreja. O termo fala ao anjo da igreja. Há algumas interpretações, e uma delas que nós, como igreja reformada, nós temos aprendido e ensinado, é que o anjo do Senhor se refere aos pastores, aqueles que Deus especificamente tem um chamado para integralmente cuidar ou pastorear. Esse é o ofício de um pastor, é cuidar e pastorear as igrejas, as ovelhas, as igrejas e as ovelhas que Deus tem chamado para a salvação. Então, a sensibilidade do pastor e da igreja é muito importante. Tanto o anjo da igreja que estava recebendo a revelação, como o mover em toda a congregação local, a igreja local, é bom a gente frisar isso. Todas as cidades, nessas cidades, estavam estabelecidas as igrejas. Então, era ao anjo da igreja e às igrejas, e aqueles membros que pertenciam às igrejas. Então, é uma palavra onde deveria haver atenção e muito temor para obedecer à voz de Deus. Eu creio que essa primeira fala, ela aplica-se a nós, que o tempo ainda é o mesmo. O Espírito Santo de Deus tem revelado ao nosso coração. Quantas e quantas vezes Deus fala profundamente a nós. Eu creio que você nessa noite, você que está aqui na igreja, a palavra de Deus tem marcado a sua vida, tem marcado em muitas etapas do seu viver. Aliás, a nossa vida, a gente vive experiências profundas aqui. A nossa vida é marcada desde quando nós estamos ainda no ventre da nossa mãe. Então, a importância que é uma estrutura saudável à vida do ser humano. Então, desde o ventre, sendo a criança sendo ministrada, sendo falada, abençoada, anunciada a palavra de Deus, é muito importante. E aí, quando nós saímos na infância, outra coisa importante, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala ao próprio Timóteo, que desde a infância, Timóteo foi ensinado a palavra de Deus pela sua avó Loide e pela sua mãe Eunice. E essa palavra também, a fé que evidenciava a obediência e o temor na palavra de Deus, também era presente no coração de Timóteo. Mas o que eu gostaria de dizer é que a palavra no original, infância, quando Paulo se dirige a Timóteo, no original, a palavra está dizendo desde o ventre. Então, não é com 4, 6, 10, 11, como às vezes a gente pensa, como às vezes a gente pensa ao ouvir a tradução da Bíblia, infância. O original está se referindo desde ao ventre da mãe. Então, é importante para nós sabermos que a nossa vida ela é profundamente marcada por experiências, mas principalmente pela palavra de Deus,
que o autor da carta aos Hebreus diz que ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra no profundo da alma do ser humano e é capaz de dividir alma e espírito. Só para você entender, o homem, no mais avanço da sua tecnologia, ele jamais pode chegar a esse ponto. Ora, se nós temos dificuldade de distinguir em nós mesmos aonde está a nossa vontade, aonde está a vontade de Deus, a vontade da alma, a vontade do Espírito Santo de Deus agindo no nosso espírito. Agora imagine a palavra de Deus na sua eficácia, fazendo essa obra. A palavra de Deus dividindo alma e espírito, ou seja, tirando a nossa vontade, e agora a palavra de Deus vivificando o espírito e ministrando ao espírito, vivificando o nosso espírito, porque antes de conhecermos a Jesus, todos nós estávamos mortos. Esse é o relato da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, pelo seu grande amor, com o qual nos amou, Ele nos agraciou, nos dando a vida. E aí o versículo conclui dizendo, pela graça sois salvos. E depois, no versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o que nós temos que fazer é crer. A salvação, a instrumentalidade, a fé, ela se dá no crer. Nós lemos em Romanos que com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se você já fez isso, continue, porque a obra de Deus, ela continua em santificação, em orientação, em direção do Espírito Santo de Deus, a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Então é importante o ato de conversão e é importante também agora o ato progressivo de santificação, de nós darmos continuidade àquilo que foi gerado não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando um dia Deus nos escolheu e nos chamou, nós estávamos alheios em relação a Deus e a sua palavra. A nossa vontade talvez não fosse estar aqui. Alguns de nós tinham até uma certa barreira. Eu, antes de me converter, eu chegava a brincar, a fazer piadas com os crentes. Não sei se isso já aconteceu com você. Às vezes, a procurar alguma brecha e ali a gente começar a fazer alguma brincadeira, de maneira por falta de temor e de conhecimento de Deus. E talvez isso tenha acontecido com você. Mas eu mudei. Eu me converti, fui convertido pelo Espírito Santo de Deus. Então agora o meu pensamento é outro, é que não há nada mais importante nesse mundo do que a palavra de Deus, do que servir a Deus, do que poder viver em comunhão com os irmãos, com os crentes que a gente falava, né? Os crentes eram fanáticos, que os crentes inventavam um monte de coisa, tocavam no termo, você está indo para a igreja para dar o dízimo pastor, né? E aí começava a fazer um monte de críticas. Então talvez isso tenha acontecido com você. Eu não vou naquela igreja porque tem aquela barreira, aquela dificuldade. Mas você chega aqui e você percebe que não é nada disso. Aqui há o mover do Espírito de Deus. Aqui o que nós falamos é simplesmente algo que a nossa alma necessita ouvir, que em outro lugar você não ouviria. Talvez você estivesse ouvindo outras coisas nesse momento, algumas coisas que preenchesse só o vazio da sua vontade, do seu querer, que seria um paliativo, seria algo momentâneo, e logo passaria, e logo passa. Mas ao estarmos na igreja, ouvindo a palavra de Deus e deixando a palavra do Senhor vindo ao nosso coração, então aí é completamente diferente. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos diante de uns relatos mais graves da história da igreja, da palavra de Deus.
se você perceber aqui, somente uma igreja, ela está sensível à voz de Deus, pensando nesse contexto ali da Ásia Menor. Só a igreja de Filadélfia. Mas as demais igrejas, todas elas são exortadas por Deus. Então, eles eram convertidos sim, mas só que eles estavam tendo agora dificuldade nesse exato momento de prosseguir na santificação, em temor, em obediência à palavra de Deus. Por essa razão, vem esse versículo, eis Paulo, você pode usar esse versículo evangelisticamente, falando ao coração do pecador, mas dentro do nosso contexto aqui, ele está falando a crentes, ele está falando à igreja. A carta é direcionada à igreja, aos irmãos que estavam ali em Laodiceia e nas demais regiões que as cartas foram destinadas. Então aqui diz, eis que estou à porta e bato. Como que pode um coração ser convertido e depois se fechar a palavra do Senhor? Deixando vir de volta o velho homem. E Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que esse velho homem, ele foi crucificado juntamente com Cristo. E agora nós temos que nos revestir do novo homem que se refaz para a glória de Deus. Então observe que mais uma vez nós encontramos o termo onde Paulo faz alusão a uma conversão e a um retrocesso. E pensando em outro sentido, a uma conversão que seja questionável, onde um crente pode dizer que é crente e não ter frutos na sua vida. Então essa conversão, ela é questionada. Então eu preciso estar atento, independente do tempo que eu tenha de igreja. A partir do momento que eu percebi que eu tive um encontro com Jesus, que Jesus tocou na minha vida, então eu tenho que tirar todos os obstáculos, todas as barreiras e ir de encontro a Ele, e de encontro a Deus. Você leu, foi passado um vídeo sobre o filho pródigo, e na parábola do filho pródigo, nós vemos, foi claramente explicada pelo garotinho Benício Rios, né, Delma? E é muito tocante esse vídeo, como a criança vai falando, e naquele ponto, quando o filho pródigo sai de casa, e sai numa situação favorável, cheio de dinheiro, roupas finas, mas depois perde tudo, e quando volta, completamente diferente, roupa suja, rasgada, mal cheiroso, mas o pai, todos os dias, olhava na esperança de que o seu filho retornasse, até que, naquele dia que ele estava ali, ele percebeu que vinha alguém, e era alguém completamente diferente. Só que o pai conhece seus filhos, e ao longe, quando ele viu, ele foi e o abraçou. E aí, como foi dito, ele não estava preocupado se estava mal cheiroso, né? Como diz em algumas regiões, fedorento, né? Se estava de roupas rasgadas. Ele sabia que era o seu filho, ele acolheu. Então, há uma porta aberta para nós, há um aviso de Jesus, há uma insistência para nós, para que não caiamos, não deixemos a nossa vida cair na frieza e nem na desobediência a Deus. Outro fato importante que é interessante a gente relatar é que em Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15 e 16, está falando também, Paulo está falando a essas igrejas. Eram igrejas, especificamente a Laodiceia, era uma igreja produtiva. Era uma igreja que Paulo se preocupou em escrever. É uma igreja que, na época do apóstolo Paulo, dava frutos. Só para você perceber, nessa época do apóstolo Paulo, da evangelização na Ásia, 50% da região, da população da Ásia, eram evangélicos.
eram crentes, protestantes, convertidos ao Senhor. Hoje, a estatística diz que só há 1% de cristãos. Outra que eu vi ainda mais grave diz que é 0,5%. Olha só a gravidade. E aonde estão? Aonde foi parar esse 50% que não multiplicou, que não chegou a 60, a 70 ou a 100, que não produziu, mas ao contrário, retrocedeu, voltou, ou seja, acabou, morreram. Então é possível, de fato, isso ocorrer na nossa vida. Somos convertidos, somos crentes, mas pode acontecer de eu não produzir frutos que agrade a Deus. Eu vivo a vida, eu posso frequentar uma igreja, eu posso ser uma pessoa piedosa, de uma boa índole, de uma boa moral, mas se não houver um encontro com Jesus e uma sujeição a Jesus, nós jamais vamos poder desfrutar do reino celestial, das bênçãos celestiais, e elas acontecem disparadamente, enfreadamente, na nossa vida e ao nosso redor. Agora, se nós não percebemos, se nós não desfrutamos, a culpa não é de Deus, porque Ele está derramando, e nós perdemos, tiramos a atenção do Senhor, mas Ele está nessa noite, nos trazendo a reconciliação. Ele está fazendo um chamado. Então eu gostaria de destacar nesse versículo, esteja comigo, 3 pontos importantes. Além da mensagem de restauração, de reconciliação, o texto fala de comunhão, o ceiar. Entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então esse cear aqui era algo muito especial. Convidar alguém para estar junto, a participar da mesa de uma ceia, só era convidado a uma pessoa que você tivesse intimidade, uma pessoa especial, afinidade. E quando alguém era convidado para sentar à mesa do rei, por exemplo, isso aconteceu com Davi. Um dia Davi convidou um dos seus servos a estar com ele à mesa. Agora imagine o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos convida. E necessariamente, esse participar da mesa com o Senhor e da comunhão, não se limita só, no nosso caso, ao primeiro domingo, quando nós participamos da Santa Ceia. É toda a nossa vida, agora, uma vez que nós nos convertemos. Por isso, o carinho e a atenção de Jesus para com a igreja de Laodiceia. Lógico, fica bem claro aqui que há uma sentença. No versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eles não ouvissem, eles iriam cair debaixo do juízo divino, que pela história, isso nos mostra que foi o que aconteceu. Se houve um quebrantamento, foi algo momentâneo, mas no decorrer da história, perdeu-se, porque o lugar de Laodiceia, essa cidade ainda existe, é um outro nome, mas fica localizado na Turquia, a atual Turquia. Então ainda existe, mas se você chega lá, a porcentagem é 1%, é 0,5%. Então as igrejas só sobraram, elas acabaram, elas se perderam durante a história. Lógico que seja 0,5% ou 1%, há um pavio que não pode ser apagado, há uma torcida agitada que não deve ser calada. Então ali Deus ainda pode fazer um grande milagre. Como Ele fez todas as coisas do nada, Deus pode ressuscitar, Deus pode trazer a vida de volta. Agora, para mim e para você, nós, como igreja local, serve como um alerta, para eu sempre ouvir a palavra de Deus,
e me desmanchar, me humilhar perante ela, não endurecer meu coração, não tapar os meus ouvidos, não deixar que entre por esse e saia por esse, porque é isso que está acontecendo aqui. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E então serve como um relato para nós. Mas olha só, Jesus chega, se nós formos comparar a igreja de Filadélfia, observe no capítulo 3, no versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre, e que ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Então o texto, ele continua falando que essa igreja foi achada viva, nesse exato momento. E ao contrário da igreja de Laodiceia, a porta estava aberta em Filadélfia, e permanecia aberta, mas Laodiceia, não, o Senhor chega e a porta está fechada, mas ele fala, a primeira ação de Jesus, no versículo 20, é falar, ele fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então a segunda palavra é bater, é falar, e a terceira é entrar, e depois cear com aquele que abre a porta. E qual a nossa parte? Se ele fala, nós devemos ouvir. Se ele continua a falar, nós devemos obedecer, abrir a porta. E se ele entra na nossa casa, então nós devemos desfrutar da comunhão com ele. Irmãos, é muito triste uma pessoa que vive nesse mundo sem conhecer a Jesus. É muito pesado. Talvez nós não possamos alcançar com a nossa mente humana o que é, ou o que vai ser o juízo divino, quando um dia todos os povos de todas as eras estiverem diante do tribunal de Deus para prestarem contas. Ali haverá um grande gemer para aqueles que receberem a sentença da condenação. Diz que esse grupo será dividido. Os que estiverem à direita, Deus dirá: vinde benditos do meu Pai, e entrai no reino que está preparado desde a fundação do mundo. E os que estiverem à esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então a gente não consegue alcançar a dimensão, a grandeza e o pesar do juízo de Deus, dessa sentença. Se nós alcançássemos e tivéssemos um entendimento hoje, então o ser humano ele se converteria, porque ele jamais iria adiar, ele jamais iria deixar para depois. Então é muito pesado. A gente que conhece e tem um certo conhecimento da palavra de Deus, a gente sabe que o que aguarda é algo muito doloroso para essas vidas. E aí, nós devemos também aplicar a nós. Sabendo disso, então aí eu tenho que ter um coração grato a Deus.
e viver intensamente essa vida com Deus. Nunca perder a minha atenção, para que eu não venha a perecer, para que eu não venha dormir o sono espiritual que Paulo fala aos Efésios no capítulo 5, e para que esse sono não me leve a ser cúmplice com aqueles que estão mortos, porque Paulo diz: e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então foi alguém que foi convertido, começou a dormir, a descuidar na sua vida espiritual, na sua vida cristã, não ouvia a voz de Deus. Pessoas que estavam mais preocupadas em obedecer, em ouvir a própria voz e obedecer, em ouvir outras vozes e obedecer, do que a palavra e a voz de Deus. Então, como eu posso discernir para a minha vida aonde eu estou? Simplesmente hoje, você dizendo: Senhor, receba a minha vida. Eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Você dizendo para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor quebrante agora o meu coração. As crianças relataram 1 João, quando disse: se confessares o teu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e purificar de toda a injustiça. Então, estamos aí ao nosso dispor a graça de Deus. Nós não podemos adiar, assim como aqueles que estão perdidos lá fora não podem adiar a conversão, nós não podemos adiar a nossa vida de consagração a Deus e de santificação ao Senhor, porque se nós adiarmos, as bênçãos de Deus, elas vão continuar sendo derramadas. Deus vai continuar movendo e agindo no meio do seu reino, da sua igreja. Você sabe que o reino de Deus, ele nunca vai parar. O reino de Deus, ele não parou por causa do fracasso das igrejas, das 6 igrejas da Ásia, ou das 7 igrejas, pensando num contexto histórico, no decorrer do tempo. Foi uma frustração. Você já pensou? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, especificamente no capítulo 8, 1 aos Coríntios, quando ele relata a sua dedicação em açoites, perigo, espada, passando fome. Você já pensou se Paulo estivesse hoje conosco aqui e olhasse para trás e estivesse olhando para o que aconteceu? Então ele pensaria e doeria no seu coração: puxa, foi tudo em vão. Todo o meu trabalho, todo o meu empenho, toda a minha renúncia, toda a minha dedicação, foi tudo em vão. Eu sei que o leite derramado, pensando no geral, nós não podemos mais reparar mais. Essas igrejas não podem mais. Mas esse remanescente que ainda está lá plantado e que insiste em permanecer, Deus pode trazer novamente a uma região frutífera da palavra de Deus. Pense muito bem nisso, como igreja, você como igreja, como servo de Deus, na sua vida, invista. Nós estamos encerrando 2014, vamos iniciar um novo ano, 2015. Então, provavelmente, a gente pensa, isso nos leva a refletir, e você às vezes pode chegar a uma conclusão de que 2014 não foi um ano bom para você, no sentido produtivo na sua vida cristã, no reino de Deus, na igreja local. Então você deixou a desejar. Então repare agora tudo que precisa ser consertado e coloque-se diante de Deus. Não pode ficar se lamentando, olhando para o passado. Isso aí já aconteceu. O que você deve fazer é pedir que Deus esteja agindo agora no seu presente e olhando para o futuro, numa perspectiva futurística. Então, pensando o que eu posso idealizar hoje para a minha vida, agora, eu com entendimento, o que é que eu devo fazer de bom para Deus, falar, contagiar as pessoas que estão à minha volta, o que é que eu posso fazer para resplandecer sobre eles a luz do Evangelho,
pensando em você, você que está ao meu lado, você que está na igreja, o que é que eu posso fazer para aqueles que estão na minha casa, para aqueles que estão no meu convívio? O que é que eu posso fazer como um cristão, como um farol, como luz nesse mundo? Porque Jesus disse que a igreja, que nós somos sal e luz para esse mundo. Então vamos brilhar, vamos dar sabores aos nossos dias. E aqueles que estão precisando do estender das nossas mãos, não deixe que nada lhe impeça. Aliás, é uma fala minha, que eu sempre digo, nós somos o maior obstáculo, nós mesmos, para realizarmos a obra de Deus. O problema não está ao nosso redor, por maior que ele seja, não está ao nosso redor, nada pode nos impedir. Você sabe por quê? Porque aquele que habita em mim é muito maior. E quando um problema me sufoca e me faz... Porque os problemas, eles podem estarem presentes na vida de todos nós, de todos os seres humanos, mas eles não podem jamais me tirar do centro da vontade de Deus. Me tirar a todo momento de estar brilhando como uma luz. Alguém disse uma vez que não há trevas tão profundas e tão grandes que a chama de uma vela não possa apagar. Ou seja, por menor que seja a luz, ela sempre vai brilhar diante da escuridão. Vocês lembram lá do pirilampo, do vagalume? Quando era criança a gente brincava muito com eles. E eu me arrependo agora, porque quantos pirilampos eu tirei a vida deles, né? E a gente brincava, por causa a gente achava interessante, pequeno, criança, a luz, e a gente colocava eles assim na palma da mão, né? Às vezes colocava dentro de uma lata, e só para ver a luzinha dele piscando, né? Brilhando. E quando às vezes a gente soltava, ele saía, e às vezes na nossa vista apagava, depois lá na frente acendia. Mas sempre que acendia, era um ponto na escuridão, era um referencial. Então assim também somos nós. Sempre que brilharmos, vamos ser um referencial para as pessoas que estão à nossa volta. Quando apagarmos, deixamos de ser um referencial, deixamos de ser luz para aqueles que estão em trevas. E a coisa não é tão grande, não. A coisa começa em mim e começa em você. O reino de Deus começa aqui e agora. Nós só temos que ingressar. Então o que nos aguarda? Bênçãos nos aguarda. Se nós ouvirmos, se nós abrirmos os nossos ouvidos, abrirmos a porta, Jesus ele vai entrar, vai sentar conosco à mesa e vai cear conosco. Vai ser um privilégio muito grande. Curve agora a sua cabeça, feche os seus olhos, deixe a palavra de Deus entrar no seu coração. A tua palavra eu entendi, a tua palavra eu compreendi e guardei no meu coração para não pecar contra ti. Ó Deus, obrigado pela tua infinita graça e misericórdia, Senhor. Obrigado porque em todos os pontos da nossa vida, mesmo antes de nós nos convertermos, de maneira muito especial, o Senhor cuidava de nós. E hoje nós entendemos que o Senhor já tinha nos escolhido desde o ventre da nossa mãe. Senhor, eu peço agora que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós. Aqui está o Teu povo, parte do Teu reino, e eu peço que no nome de Jesus, o Senhor faça arder no nosso coração
acender na nossa alma, no nosso ser, a profunda chama, intensa chama do Teu Espírito Santo, Pai. O fogo do Teu Espírito Santo possa arder na nossa alma, e que as palavras que falemos, a nossa conduta cristã, Senhor, seja agradável a Ti, aos Teus olhos. Eu me rendo diante de Ti e consagro agora a vida da igreja diante do Senhor. Pai, todas as vidas que aqui estão, que estão no culto, no salão social, em cada parte, aqueles que não puderam vir, eu não sei o motivo, mas eu quero consagrar agora ao Senhor. E nós que estamos aqui, aqueles, aonde quer que estejam, que o Teu Espírito Santo agora, Pai, possa estar tocando profundamente, fazendo aquilo que o Senhor sabe que é essencial e prioridade para ser feito. Não o que eu quero, não o que nós queremos agora, mas o que o Senhor tem para as nossas vidas. Então faça conforme a Tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero convidar o grupo coral aqui à frente, falando das nossas programações. Terça-feira, oração. Quinta-feira, ensaio do grupo coral, fechando aí para domingo, o Natal. E, novamente, toda a igreja, vamos estar convidando, domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite, nós estarmos aqui, tá bom? Vai preparando já, liga para alguém, e que seja uma noite muito especial, que Jesus possa nascer nos corações daqueles que estão precisando. Vamos estar agora, essa última canção, e depois vai estar sendo encerrado, tá bom? Deus abençoe, uma ótima semana para todos. Oi. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmãos, por tudo aquilo que nós ouvimos aqui hoje, com relação à comemoração da Bíblia, foi algo gratificante para todos nós, vermos nossos jovens, nossos garotinhos, desde pequenininhos, já sendo evangelizados, privilégio que eu não tive. Eu não tive o privilégio de conhecer a palavra de Deus, como ela deve ser conhecida, mas sou testemunho vivo do que ela fez na minha vida, depois que eu comecei a ler, e entender um pouco da palavra de Deus, mesmo nas tribulações, porque eu aprendi na Bíblia também, mesmo nas tribulações, em tudo dai graça. Que esse último canto dessa noite sirva para a gente como abertura de um novo renascer em nossos corações, não só pela passagem do Natal, nem pelo nascimento de Jesus, mas pela nossa irmandade, pela nossa igreja, pelo fortalecimento da nossa igreja. E eu volto a refazer para vocês o convite. Nós estaremos na última quinta-feira fazendo o ensaio geral final. Se o seu coração, se você sentir no seu coração que você quer fazer parte desse coral, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Porque mesmo ele sabendo, mesmo ele deixando o resplendor da glória de seu Pai, ele se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. Então que seja uma noite santa.
estrelas fulgurantes, ó linda noite em que o Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo à terra apareceu. As almas vivem nova esperança, em clara aurora a nova luz seguiu. Ajoelhai, ouvir a voz dos anjos. Natal, Natal, nasceu o vosso Rei. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Com os corações alegre nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Os magos também do Oriente chegam, guiados por uma estrela de luz. O Rei nascido com pompa e mente, eterno amigo, vindo nos revelar. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos. Natal, Natal, nasceu o Rei dos Reis. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos. Natal, Natal, nasceu o vosso Rei. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Glória a Deus.